tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um culto da nossa família na fé, a nossa família espiritual. Estou muito feliz que você está aí. Eu sempre digo isso porque é uma verdade. Eu fico muito feliz e se você não tivesse aí, não faria sentido poder gravar essa mensagem. Então abra o seu coração e deixe o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida no dia de hoje. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus, fala conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz, que o Senhor traga resposta àqueles que estão clamando, que o Senhor traga direção, Pai, a quem precisa de uma luz, que o Senhor venha nos chacoalhar e nos fazer crescer. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Toda autoridade na terra foi estabelecida por Deus. Com o poder da sua voz, tudo passou a existir. E com a sua autoridade, tudo continua existindo. As plantas continuam crescendo, as árvores dão seus frutos. Os pássaros fazem seus ninhos, os peixes continuam a nadar, o sol e a lua aparecem e vão embora no momento exato. Mas o homem em seu ser é o único que insiste em desobedecer. Viver em submissão é uma decisão acertada. Obedecer à direção de autoridades é quase sempre a melhor escolha. Somos chamados e impulsionados a isso, mas é um desafio, principalmente quando somos chamados a obedecer a governo de homens com interesses muitas vezes escusos, corrompidos. E aí, nesse caso, pensar em submissão é um desconforto para mim. Eu entro em crise, a verdade é essa. Não é fácil, mas eu tenho me esforçado em viver assim. Recentemente, eu me vi nesse cenário, parecia até uma provação de Deus para mim. Eu, como mãe de 2 crianças em idade escolar, me vi revivendo aquele impasse de retorno das aulas presenciais e, consequentemente, o afastamento, mais uma vez, das crianças na rotina. E, nesse momento, o coração da mãe dispara, as emoções vão a 1000. É muito difícil você olhar no rostinho dos seus filhos aquela vontade de voltar para a escola, rever os amiguinhos, medo de voltar tudo aquilo que a gente viveu em 2020 e as aulas seguirem de forma remota. Meu Deus! Aulas online. Eu olhei para toda essa situação, olhei para a figura do nosso prefeito e confesso que a submissão nesse caso foi muito difícil. Eu até me lembro que eu ficava brincando com as pessoas, assim, gente, tá difícil de amar nosso prefeito. Mas eu lembro que eu orei. E eu intensifiquei as orações nesse sentido, porque eu sabia que Deus não havia perdido o controle de nada e que a vida dos meus filhos estava nas mãos dele. E que nada, nem ninguém, poderia impedir o agir dele. E foi nessa fé e nessa convicção que eu caminhei. E graças a Deus é que as aulas retornaram. Deus reina. Nossas vidas estão nas mãos dele. Querido, você já sabe, mas não custa te lembrar. Nós estamos numa série chamada Autoridade e Poder. E desde o primeiro domingo nós estamos conversando sobre algo que Deus deseja fazer na sua igreja, uma transformação profunda e a começar em nós. No primeiro domingo nós falamos sobre a autoridade de Jesus sobre as nossas vidas. No segundo domingo nós falamos sobre a autoridade da liderança pastoral. Hoje nós vamos falar sobre a autoridade do governo. No próximo final de semana sobre a autoridade dos pais. E nós vamos fechar essa série com chave de ouro no primeiro domingo de março, quando nós falaremos sobre a autoridade e o poder que Deus nos deu para fazer discípulos, para fazer a diferença no mundo. Por isso, se você perdeu alguma das mensagens da série, eu quero te incentivar a ir no YouTube ou no Spotify e ouvir, para que você possa entender a construção, a lógica sistêmica, o raciocínio, para que de fato você possa absorver isso. Porque padrão de pensamento modela comportamento e comportamento gera habitação espiritual. Abra sua Bíblia aí comigo no livro de Romanos, capítulo 13,
verso 1. Romanos 13, verso 1. O texto está aparecendo na sua tela e o texto diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois ela é serva de Deus para fazer o bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Ela é serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade da punição, mas também por uma questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor e se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo, ele está cumprindo a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Querido, diante de um texto tão rico como esse, rico de informações, de conteúdo, de aprendizado, de instrução, diante de um texto como esse, nós temos que nos fazer algumas perguntas. Nós não podemos ler o texto de maneira corrida, sem olhar para ele e fazer algumas perguntas para que o nível de compreensão seja ainda maior. E a primeira pergunta que nós podemos fazer ao olhar para esse texto é: qual o contexto? Qual o contexto em que esse texto ele foi inserido? Se você voltar aí alguns capítulos, você vai perceber que do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo vai investir muito tempo explicando a salvação, explicando como é que a salvação se dá, como é que ela funciona. No capítulo 12, Paulo vai dizer que aqueles que são salvos, eles têm uma maneira de se relacionar. E aí o capítulo 12, praticamente inteiro, Paulo vai falar como é que um salvo se relaciona com as pessoas, como é que ele pratica os seus relacionamentos. De modo que bons relacionamentos são uma evidência da salvação, de alguém que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Só que não para por aí. No capítulo 13, Paulo vai aprofundar um pouco mais e ele vai falar também como é que um cristão ele se posiciona diante dos governantes, como é que um cristão se posiciona diante dos políticos, diante das autoridades governamentais. De modo que aquele que é salvo, é o que Paulo está dizendo, aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, ele não só tem bons relacionamentos dentro da igreja, dentro da família, como fora, na sociedade, e também ele tem uma atitude de obediência, de submissão, de respeito e de honra em relação às autoridades governamentais. Ou seja, se você é alguém que tem dificuldade em se relacionar com as pessoas, se você é alguém que vira e mexe, promove brigas, intrigas, discussões, se você vira e mexe, tem quebras de relacionamento, esse é um sinal de que talvez você não esteja sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Se você é alguém rebelde aos seus pais, às lideranças, insubmisso, orgulhoso, pode ser que você não seja dirigido pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito produz em nós o seu fruto, que é amor, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, paz, alegria, amor e por aí vai. Do capítulo 1 ao 11, então, Paulo nos explicou a salvação. No capítulo 12, ele diz como é que um cristão se relaciona. E no capítulo 13, Paulo vai nos ensinar como é que um cristão se porta diante das autoridades governamentais. Esse é o contexto do capítulo 13, é o contexto da pregação de hoje. A segunda pergunta, então, que nós podemos fazer para esse texto é:
Quem deve estar debaixo das autoridades governamentais? Quem é que deve estar debaixo das autoridades governamentais? Olha o que o versículo 1 do capítulo 13 de Romanos diz. Todos devem se sujeitar. Todos. Querido, eu quero chamar a sua atenção para essa palavra todos. Por quê? Porque nos dias de hoje, a impressão que eu tenho é que só se sujeita às autoridades governamentais aqueles que concordam com ela. Aqueles que têm um tipo de afeição, aqueles que de alguma maneira se conectaram. A impressão que eu tenho é que pelo fato de eu não gostar, pelo fato de não concordar, eu não devo me submeter. No inconsciente das pessoas é isso que está acontecendo, mas a Bíblia é clara, todos devem se sujeitar, gostando ou não, concordando ou não, você deve se sujeitar, a Bíblia é clara. Entenda então a construção para que você possa de fato praticar. No capítulo 12, Paulo diz como é que um cristão deve se relacionar. Olha o que ele diz: não paguem o mal com o mal. Olha o que ele diz: pensem sempre em fazer aquilo que é melhor para todo mundo. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Nunca se vinguem. Deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu amigo ou se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se o seu inimigo estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça deles. Não deixem que o mal os vençam, mas vençam o mal praticando o bem. Olha só, Paulo diz isso no capítulo 12, como é que a gente deve lidar, como é que a gente se relaciona não só com os amigos, mas também com os inimigos. Aí lá em Efésios, Paulo, ele vai trazer uma instrução para os escravos daquele tempo que viviam no regime da escravidão. Presta atenção, escravos, obedeçam aos seus senhores, com respeito e temor, sirvam com sinceridade, como se vocês estivessem servindo a Cristo. Procurem agradar sempre, não apenas quando eles estão observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração, trabalhem com entusiasmo, como se estivessem servindo a Deus. Lembrem-se de que o Senhor recompensará cada um pelo bem que fizemos. Quer sejamos escravos, quer sejamos livres. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é: não depende do tempo da história, não depende do regime adotado, não depende da cultura vigente, não depende de quem o outro é, não depende se ele é bom ou se ele é mau, se o coração dele é um coração bom ou não. O que depende, ou seja, o que sempre importou é quem Deus é o que Deus está fazendo e quem nós somos. De forma que não importa se a autoridade é boa ou se a autoridade é ruim, importa quem eu sou, e como filho de Deus, eu vou me submeter, eu vou obedecer, eu vou respeitar e eu vou honrar. Olha o que o texto está dizendo. Se o que a autoridade está trazendo de orientação não me coloca contra o que Deus diz, se o governo não me leva a desobedecer a Deus, então eu vou obedecer, mesmo não concordando, mesmo não tendo prazer naquilo que eles estão dizendo, porque a única exceção é essa: se o governo me coloca em desobediência. Essa construção que Paulo faz do capítulo 12 para o capítulo 13 nos mostra que nós devemos levar em consideração que as autoridades são homens e mulheres, são pessoas, são pecadores, são falhos, são pessoas que vão de fato errar, mas que mesmo assim nós devemos nos submeter. A verdade é que ninguém está livre da submissão. Ninguém está livre da obediência. Você pode ser presidente de uma empresa e você se submete a um conselho. Você pode ser presidente de uma nação, você se submete. Não tem como você estar livre disso, porque isso sempre fez parte do plano de Deus, e a submissão às autoridades governamentais fazem parte da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia diz: tudo coopera para aqueles que amam a Deus. E aqueles que amam a Deus estão sendo formados à imagem de Jesus a partir das tribulações, das lutas, das intempéries da vida,
de fato, para que haja uma harmonia entre os irmãos, para que haja uma harmonia na sociedade. É para esse patamar que Deus está nos levando para um patamar de maturidade, um patamar onde a gente vai conseguir conviver em paz, em alegria e amor. É para lá que Deus está nos levando. Deus está nos preparando para viver na cultura do céu. Por isso, quem é que deve estar debaixo das autoridades governamentais? Todos. Porque o desejo de Deus é que todos sejam preparados para viver na cultura do céu. Os incrédulos, eles não estão livres dessa obrigação, e nem aqueles que creem. Todos estão debaixo de uma autoridade governamental. Terceira pergunta que nós podemos fazer para esse texto é: quais autoridades nós devemos nos submeter? Tem autoridade que eu devo me submeter e tem autoridade que não? Quais são as autoridades que eu devo me submeter? O texto diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas, querido. Da mesma forma que nós aprendemos que todos devem se submeter, agora nós aprendemos também que nós devemos nos submeter a todas as autoridades governamentais. E por quê? Porque o próprio texto responde: não há autoridade que não venha de Deus. Não há. Todas vieram de Deus, todas foram estabelecidas por Ele. Interessante porque na carta magna está escrito assim: todo o poder emana do povo. Mas quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que é completamente diferente. Toda a autoridade, todo o poder, ele vem de Deus. De modo que não importa se é império, se é um reino, se é uma democracia, em todos os tipos de regime na história da humanidade, Deus sempre colocou e Deus sempre tirou. É exatamente isso que Jesus disse para Pilatos: você não teria autoridade sobre mim se Deus não tivesse lhe dado. Toda autoridade e todo poder vem de Deus e é Ele quem estabelece as autoridades governamentais. O termo autoridade governamental nas línguas originais traduzem o direito que foi dado a alguém para liderar a humanidade. Ou seja, aqueles que hoje estão no poder, aqueles que hoje estão liderando, aqueles que hoje estão governando, essas pessoas foram autorizadas por Deus. Agora, devemos entender essa verdade de uma forma correta. Porque Deus não está controlando as pessoas como se elas fossem fantoches, não. Há livre-arbítrio, há liberdade, há escolha. Existe liberdade para escolha. Ou seja, embora Deus nos deixe escolher em quem votar, por exemplo, aquele que foi eleito, ele vai receber de Deus autoridade e poder. E aqui acende para a gente um alerta. Por quê? Porque Deus nos deu a possibilidade de escolher em quem votar. Deus nos deu a possibilidade hoje, na nossa cultura, no nosso regime, de poder eleger as pessoas que nós queremos que nos representem. E essas pessoas, uma vez eleitas, vão receber de Deus a autoridade para liderar. Portanto, nós precisamos nos atentar. Primeiro, se temos liberdade de escolha, nós temos também uma grande responsabilidade nas mãos. Você não pode desperdiçar essa oportunidade que você tem. Você não pode jogar o seu voto no lixo. Você não pode abrir mão de votar. Você precisa usar com responsabilidade. Agora, como é que você faz isso? Você faz isso, primeiro, descartando todos os candidatos que já tentaram comprar o seu voto ou de alguma maneira estão tentando comprar o seu voto. Você faz isso, em segundo lugar, votando bem. Ou seja, como é que você vota bem? Você não vota em alguém que foi imposto pelas redes sociais, alguém que foi imposto pela televisão. Não, você faz a sua própria pesquisa, você vai atrás e você chega às suas conclusões. Terceiro, você vota bem quando você passa o seu candidato no filtro do reino de Deus, no filtro dos valores do reino de Deus. E eu quero te ajudar a pensar num filtro aí para você estabelecer. Primeiro, você tem que observar qual que é a história de vida do seu candidato.
Ele é alguém honesto, íntegro ou alguém cheio de manchas? Alguém que já foi indiciado, alguém que já foi acusado? Qual é a vida do seu candidato? A vida dele é coerente com aquilo que ele está prometendo? Aquilo que ele fala é coerente com aquilo que ele vive? Ele defende os valores cristãos? E querido, não precisa ser um candidato cristão para defender valores cristãos, não. Por exemplo, pergunte para um ateu se mentir errado. Pergunte para alguém que não acredita em Deus se matar é errado. Todos vão dizer que sim, que é errado. E eu te pergunto, de onde a sociedade aprendeu essas coisas? De onde que a sociedade tirou esses conceitos morais da Bíblia, da palavra de Deus? Ou seja, não precisa ser um cristão para defender valores absolutos. Valores que nós aprendemos e que fazem com que a humanidade caminhe de maneira saudável. Portanto, quais valores você deve observar na hora de escolher o seu candidato? Primeiro, o que ele pensa em relação à família? Seu candidato tem falado sobre as propostas em relação à família? Isso é muito sério. Família é a base da sociedade. Primeiro família, depois veio cidade. Famílias fortes, cidade forte. Famílias fracas, cidade fraca. Família forte, você tem o quê? Menos vulnerabilidade social, menos desigualdade, menos minorias, você tem menos moradores de rua, menos acesso às drogas, menos violência. Agora, por outro lado, famílias fracas, mais vulnerabilidade social, mais acesso às drogas, mais acesso à violência e, como consequência, mais moradores de rua. Seu candidato defende a família, ele entende como é que funciona uma família, porque esse ponto é crucial. Outra observação, quais são os projetos que o seu candidato tem para a sociedade? Observe. Sabe por quê? Porque existem dois tipos de projeto. O primeiro é um projeto que visa escravizar as pessoas. O primeiro é um projeto que visa manter as pessoas refém do Estado. Você não dá para elas a dignidade e nem o protagonismo da vida, mas você fica a vida inteira dando migalhas para o povo. O segundo tipo de projeto são projetos de políticas públicas que visam devolver o protagonismo da vida, potencializar, ser uma plataforma de envio para que as pessoas sejam lançadas, para que elas tenham dignidade e o protagonismo da sua vida. Que tipo de projeto o seu candidato defende? Sabe por quê, querido? Porque se Deus nos deu livre-arbítrio, poder de escolha, se Deus nos deu, de fato, autonomia, dignidade, o protagonismo da nossa vida, por que a gente vai ser refém do governo, refém do Estado? Nós não precisamos disso. Então observe que tipo de projeto o seu candidato defende. Em resumo, pesquise a história do seu candidato, se é coerente ou não com o que ele fala. Pesquise se ele é honesto, se ele não é, se ele é íntegro, se ele não é. Pesquise se ele defende valores cristãos. Pesquise se ele defende a família e pesquise os tipos de projetos que ele tem. Deu para entender? Portanto, então, qual tipo de autoridade nós devemos nos submeter? Você deve submeter aqueles que estão hoje no governo, aqueles que foram eleitos. Agora, não se esqueça, foi você que colocou essas pessoas lá. Na omissão ou na ação, foi você. Nós temos responsabilidade. Agora, uma vez que as pessoas estão eleitas, elas recebem de Deus autoridade para governar e a nós cabe submissão, respeito, obediência e honra. A quarta pergunta que nós podemos fazer ao olhar para um texto como esse é: o que significa se rebelar contra uma autoridade governamental? O que significa resistir ao poder de uma autoridade governamental? Basta você olhar o verso 2, olha o que diz: aquele que se rebela contra a autoridade está se rebelando contra aquilo que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Querido, entenda a construção de Paulo, porque depois de estimular a submissão, ele nos alerta para a rebelião. Depois de incentivar a obediência, ele nos fala sobre a desobediência. Aquele que se rebela contra uma autoridade está se colocando contra aquilo que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre as suas próprias vidas.
Se rebelar nas línguas originais significa trabalhar contra. E trabalhar contra é mais sutil do que você pensa. Talvez você não seja um rebelde no sentido de colocar fogo, de pegar em armas, mas talvez você seja um rebelde no sentido de trabalhar contra. E isso é muito sério, porque o texto diz no verso 2 que quem assim age traz condenação sobre a sua própria vida. Aquele que se rebela contra o que Deus instituiu está trazendo condenação sobre si mesmo. Em Atos 23, por exemplo, apóstolo Paulo fala mal de uma pessoa, ele afronta uma pessoa e imediatamente ele é alertado. As pessoas chegam para ele e dizem: como é que você ousa falar assim do sumo sacerdote? O apóstolo Paulo não só reconhece o seu erro, dizendo eu não sabia quem ele era, como também cita Êxodo que diz: não fale mal das autoridades do seu povo. Ou seja, uma vez que nós votamos, uma vez que nós elegemos, uma vez que a pessoa já está governando, ela tem autoridade, nós devemos respeitá-la, nós devemos obedecê-la, nós devemos honrá-la. Querido, você já parou para pensar no quanto você pode estar trazendo de condenação sobre a sua vida nos últimos anos? Por causa daquilo que você pensa, por causa daquilo que você fala e por causa daquilo que você faz? Você já parou para pensar que muito do seu sofrimento pode ter a ver com uma quebra de princípios do mundo espiritual? Por isso, é tempo de mudar. A quinta pergunta que nós podemos fazer em relação a esse texto é: o que eu devo fazer caso o governo não cumpra o seu papel? Daqui a pouco nós vamos ver que existe uma orientação dada por Deus para o governo. Existem coisas que eles têm que fazer. Mas e se eles desobedecerem a palavra do Senhor? E se eles agirem contra as orientações do Senhor? O que nós devemos fazer? Ao longo da série eu tenho falado sobre isso e eu vou ressaltar de novo. Há uma exceção à regra. Se a autoridade governamental for contra aquilo que Deus disse, eles mesmos estão nos autorizando a agir de maneira diferente. Porque é óbvio. Se a direção for contrária à direção da palavra do Senhor, nós vamos ficar com a palavra do Senhor. Por exemplo, mesmo que legalizem as drogas e mesmo que haja incentivo do governo para que você use, nós não usaremos, nós ficaremos com a palavra de Deus. Mesmo que haja controle de natalidade no sentido de incentivar cada vez mais o aborto, nós seremos totalmente contra o aborto, porque Deus dá e Deus tira a vida, nós ficaremos com aquilo que Deus disse. Mesmo que te obriguem a ter relações com pessoas do mesmo sexo que o seu, mesmo que te incentivem a isso, mesmo que isso seja natural nos dias de hoje, nós não adotaremos essas práticas, nós ficaremos com a palavra do Senhor. Percebe? Governos que usurpam do poder de Deus para promover o mal devem ser alertados, assim como Amós alertou o rei Jeroboão, assim como João Batista alertou o rei Herodes, assim como os apóstolos alertaram o sinédrio judaico, assim como eles fizeram, nós devemos fazer. Governos que usurpam o poder de Deus para impor ou para promover o mal devem ser alertados. Olha o que o apóstolo Pedro disse: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O que nós precisamos entender é que quando se promove leis contrárias à palavra do Senhor, a desobediência se torna um dever cristão. Deu para entender? Quando se promove leis contrárias à palavra do Senhor, à vontade do Senhor, a desobediência, nesse caso, se torna um dever cristão. Por exemplo, quando o faraó mandou que as parteiras matassem todos os meninos, elas recusaram a obedecer a ordem dele. Quando o rei Nabucodonosor lançou uma lei onde todos deveriam se prostrar diante de uma imagem e adorar, Sadraque, Mesaque e Abidnego recusaram obedecer àquela ordem. Quando o rei Dário disse que por 30 dias ninguém iria orar, Daniel se recusou a obedecer. Quando o sinédrio proibiu que os apóstolos pregassem em nome de Cristo, eles também não obedeceram. Agora, neste caso específico de desobediência, neste caso não haverá condenação no mundo espiritual, mas haverá condenação
de forma humana. Se você conhece a história, você sabe que João Batista perdeu a cabeça. Que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Que Daniel foi jogado na cova dos leões. Que os apóstolos foram torturados. Percebe? Percebe o que pode acontecer? Mas ainda assim, eu quero te motivar a fazer. Se o governo te colocar contra Deus, fique com Deus. Se o governo te colocar contra a palavra do Senhor, fique com a palavra do Senhor. É interessante porque se você pegar Romanos 13 e comparar com Apocalipse 13, você perceberá que Romanos 13, o governo é tido como um aliado de Deus. Já em Apocalipse 13, o governo é tido como um aliado de Satanás. Apocalipse 13 é o diabo tentando mais uma vez deturpar aquilo que Deus criou e como ele fez para ser. Em resumo, Deus conferiu autoridade e poder para o Estado para que ele cumprisse o seu papel na sociedade trazendo harmonia. Mas uma vez que ele deixa de fazer o que ele tem que fazer, então nós, cristãos, não seremos mais vistos como amigos e sim como inimigos, porque nós não só seremos desobedientes, como também denunciaremos todas as irregularidades. Agora, o que precisa ficar claro é que agiremos assim somente quando o governo nos colocar contra Deus ou contra a palavra de Deus. Em todos os outros casos, seremos obedientes, respeitosos, serviremos, ajudaremos na transformação da cidade e do país. Em sexto lugar, qual que é o papel, então, do governo? Você disse que Deus estabeleceu o governo com um fim. Qual que é o papel dele na sociedade? Se você acompanhar comigo a leitura a partir do verso 3, está escrito assim: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela enaltecerá. Pois é serva de Deus, presta atenção, ela é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Ela é serva de Deus. Mais uma vez o apóstolo Paulo está dizendo, ela é serva de Deus, ela é agente de justiça para punir quem pratica o mal. Querido, há muito ensino aqui, muito ensino. Primeiro Paulo começa dizendo, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que têm praticado o mal. Presta atenção, quem pratica o mal, como consequência natural, vai ter medo do governo. Mas quem pratica o bem não. É isso que o texto está dizendo. Se você observar, o medo é consequência natural de quem não está vivendo na prática da palavra de Deus, em uma experiência de amor e de harmonia com os seus irmãos. Olha o que o texto diz, quer viver livre do medo, pratique o bem e o governo te enaltecerá, porque ele é servo de Deus para fazer o seu bem. Mas se você praticar o mal, aí sim você vai ter medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente de justiça para punir aqueles que praticam o mal. Sabe quem é que tem medo? Sabe quem é que tem medo hoje? Aqueles que roubaram durante anos, aqueles que desviaram dinheiro, quem tem praticado atos imorais, quem tem vivido na imoralidade sexual, quem tem sido escravo das drogas e dos prazeres da carne, quem tem sido refém do governo para sobreviver. Quer viver livre do medo? Pratique o bem, faça o que é certo, trabalhe direitinho, ganhe o seu dinheiro de maneira honesta, tenha uma família, seja uma boa pessoa e tudo vai dar certo para você. O problema é que o mundo mudou e mudou muito. Um amigo essa semana me disse, olha Juan, olha como o mundo mudou. Antigamente, quando uma pessoa acordava 4 horas da manhã para ir trabalhar e trabalhava o dia inteiro, e ela voltava para casa lá com o seu salário, ainda que fosse o salário mínimo, toda a família via aquela pessoa como uma pessoa trabalhadora. A família tinha orgulho dela. Todo mundo falava como fulano é responsável, como fulano é trabalhador. Mas hoje em dia não é mais assim. Quando um jovem vai trabalhar e ele descobre que ele vai ganhar um salário mínimo, sabe o que ele faz? Ele diz assim, olha, eu prefiro ficar em casa. Para ganhar um salário mínimo, eu prefiro ficar em casa, vendo Netflix, na internet, jogando. Percebe como o mundo mudou? Meu Deus, que mundo é esse?
Quer viver livre do medo? Pratique o bem, faça o que é certo, trabalhe e ganhe o seu dinheiro, ainda que seja pouco, ganhe de maneira honesta, seja uma boa pessoa, tenha uma família. Se você viver dessa forma, você vai ter uma vida boa. Outra informação nesse texto é que aqueles que praticam o mal, eles serão punidos. E por isso há tanto medo nos dias de hoje. Ou seja, se você matar uma pessoa e se arrepender do seu crime, do seu pecado, Deus pode te perdoar? Pode. Mas Ele vai te livrar das consequências? Não. Você vai ser preso e você vai pagar por aquilo que você fez. Se você bater no seu cônjuge e se arrepender, Deus pode te perdoar? Pode. Mas você vai ser livre das consequências? Não. Você precisa ser denunciado, você precisa pagar por aquilo que você fez. Se você é um abusador sexual e se você se arrepende, Deus pode te perdoar? Pode. Mas Ele vai te livrar das consequências? Não. Você vai ser preso e você vai responder por aquilo que você fez. Quer viver livre do medo? Quer ser enaltecido pelo governo? Olha o que o texto diz. Pratique o bem e Ele te enaltecerá, porque Ele é servo de Deus para fazer o bem. Querido, Paulo diz que as autoridades governamentais estão a serviço de Deus para gerar o bem e para punir o mal. Ou seja, no capítulo 12, Paulo já falou que nós devemos odiar o mal, que nós não devemos nos vingar e nem devolver com o mal. Por quê? Porque agora no 13 ele vai nos mostrar que é a justiça, que é o governo quem é responsável por punir o mal. São as autoridades que devem punir o mal. Não é você, não sou eu, são as autoridades. Quer ter uma vida boa? Pratique o bem. Quer viver livre do medo? Pratique o bem, faça o que é certo. Porque ela é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, você vai ter medo, porque ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem vive assim. Ou seja, as autoridades, além de punir o mal, elas devem também promover o bem. E de que bem Paulo está falando? Primeiro, um bem espiritual da população. O governo não pode promover o ateísmo, o governo não pode promover a negação da existência de um Deus, o governo não deve intervir na religião, não deve coibir os cultos ou proibir os cultos, não. Se o governo assim fizer, ele vai estar cavando a sua própria sepultura. Outro bem que o governo precisa fazer é o bem político. As autoridades devem pensar em boas estratégias para potencializar o povo e não para escravizar, para gerar oportunidade de crescimento e não formas de aprisionar. O governo deve promover também o bem social, ou seja, as políticas públicas devem gerar dignidade humana. O governo deve estar atento aos órfãos e às viúvas, aos necessitados, de maneira a potencializá-los, a socorrê-los imediatamente no primeiro momento, mas potencializá-los para que eles possam crescer e se erguer. O governo deve promover também o bem econômico e o bem moral, estimular a integridade, estimular o caráter, estimular a honestidade, os valores cristãos e principalmente também a família. Agora, da mesma forma que as autoridades exercem poder para fazer justiça, eles também estão debaixo da justiça de Deus. E se caso eles se desviarem do caminho e promoverem mais o mal do que o bem, eles também estarão debaixo do juízo divino. Em sétimo lugar, por que nós devemos praticar esse princípio bíblico? Olha o que o texto diz. É necessário que sejamos submissos às autoridades. É necessário. Não é sugestão, é uma necessidade. Não apenas por causa da possibilidade da punição, mas também por uma questão de consciência. É isso que está dizendo o verso 5. No verso 5, Paulo diz que nós devemos ser submissos, não por medo de punição humana e espiritual, e sim porque nós temos a mente renovada, um coração quebrantado, sabe? Porque há uma expansão de consciência e o Espírito Santo está dirigindo o nosso coração. Ou seja, se no capítulo 12 as relações eram evidências da salvação, agora no capítulo 13 a submissão às autoridades é uma evidência da salvação.
Em oitavo lugar, como ser um cristão nos dias de hoje? Como é que nós devemos nos portar diante das autoridades? No verso 6 está escrito assim: é por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus. Deem a cada um que lhe é devido. Versículo 7, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor e se honra, honra. Querido, ser cristão é não ter dívida com ninguém. É estar quite com todo mundo, deem a cada um que lhe é devido. Agora, há uma diferença, porque o texto diz, deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se respeito, respeito e se honra, honra, de modo que algumas pessoas elas devem receber impostos pela sua condição, outras pessoas devem receber respeito pela sua autoridade, mas outras pessoas devem ser honradas por aquilo que elas fazem. O que a Bíblia está dizendo é, sim, haverá líderes ruins, haverá autoridades ruins, mas o mínimo que nós devemos entregar a todas elas é o respeito. E aquelas que fazem o bem, aquelas que promovem o bem, além do respeito, nós devemos entregar honra. De forma que o cristão, ele deve ser um modelo para a sociedade, um modelo nos relacionamentos, paz, reconciliação, harmonia, um modelo diante da sociedade, não ter dívida com ninguém, ser submisso, obediente. Nós cristãos devemos ser uma inspiração para que as pessoas possam nos imitar. A nona e a última pergunta é: até quando devemos agir assim? Olha o que diz o verso 12. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam-se da armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência, à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual, de práticas imorais, e não se envolvam em brigas e nem invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer os seus desejos pecaminosos. A nona pergunta é: até quando devemos viver debaixo de um governo corrupto, sendo submissos a homens falhos e pecadores? Paulo responde: a noite está quase acabando e o dia logo vem. Ou seja, se estamos quase no fim, devemos mudar a nossa maneira de viver. Nós estamos quase no fim desse governo corrupto, nós estamos quase no fim dessa tirania de poder. Estamos quase na passagem para o reino de Deus, onde nós vamos nos submeter a um reino puro, santo e perfeito. E porque isso é uma verdade tão forte, é que Paulo vai dizer: a noite está acabando e logo vem o dia. Deixem de lado as obras da carne como se fossem roupas sujas e vistam-se com a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, olha o que Paulo diz: e não à noite, vivam com decência, à vista de todos, não tenham nada para esconder. Não participem de festanças desregradas, não participem de bebedeiras, de promiscuidade sexual, de práticas imorais, e não se envolvam com brigas e nem invejam. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem imaginando formas de satisfazer os seus desejos. Querido, a noite está quase acabando. Isso me lembra mais ou menos o horário das 5 da manhã, quando a noite está acabando e o dia logo vem. E às 5 da manhã é hora de levantar, é hora de escovar os dentes, arrumar a cama, tomar um banho, é hora de ter tempo com Deus, é tempo de se preparar para o dia que virá. O que Paulo está dizendo aqui é: uma vez que a noite está acabando e o dia logo vem, parem de dormir e acordem. Não é hora de dormir, é hora de acordar. Não é hora de curtir a noite, não é hora de curtir festas, baladas, bebedeiras, promiscuidade, imoralidade. É hora de se preparar para o dia. É hora de acordar, tomar um banho, trocar de roupa, escovar os dentes, ter tempo com Deus, porque o dia logo vem. Parem de dormir e acordem. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O dia está chegando, o Senhor está voltando. Paulo diz: como o dia está chegando, abandonem o estilo de vida das trevas
e comecem a viver no estilo da luz, porque é assim que vamos viver daqui para frente. Abrace esse estilo de vida. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem, ele traz aqui uma lista grande de coisas que você não deve fazer, mas ao invés disso, revista-se do Senhor Jesus. Querido, até quando devemos lutar contra o pecado? Até breve, porque o dia logo vem. Até quando devemos lutar contra os nossos desejos pecaminosos? Até breve, porque Jesus está voltando. Até quando devemos viver em crises emocionais? Até breve, porque o dia logo está raiando. Até quando vamos sofrer? Até quando vamos chorar? Até breve, porque Jesus está voltando. Até quando vamos viver debaixo de um governo humano, corrupto, falho? Até breve, porque o reino de Deus está sendo estabelecido. Até quando devemos nos submeter a homens falhos? Até breve, porque o rei está voltando, e depois que ele voltar, somente a ele toda a honra, toda a glória e toda a submissão. Até breve. Abandone o jeito das trevas e comece a viver na luz. A noite está acabando. Paulo traz esperança para o nosso coração. Continuem firmes, sejam cristãos de verdade, não seja morno, seja quente, seja cheio da presença de Deus. Busque mesmo viver, praticar os princípios do Senhor, vale a pena, sabe? Arruma a casa, toma um banho, troca de roupa, muda a postura de viver, porque Jesus está voltando e é tempo de se preparar para Ele, vivendo de maneira bíblica, vivendo os princípios do Senhor, porque estes princípios estão nos modelando para viver na eternidade. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, nós pedimos ao Senhor ajuda. Nos ajuda, Deus, para sermos submissos à Tua palavra e ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda para que sejamos submissos às nossas lideranças espirituais. Nos ajuda, Deus, para que sejamos submissos, respeitosos e honrosos com os nossos líderes governamentais, ó Pai. E nos ajuda nessa série para que a cada semana nós possamos crescer. No domingo que vem nós vamos falar sobre a autoridade dos pais. Nos ajude a honrá-los em submissão, e nós falaremos também daquilo que o Senhor tem nos entregado para fazer a diferença no mundo. Pai, não deixe essa série passar nas nossas vidas sem que tomamos uma decisão, sem que haja uma mudança de comportamento, uma mudança de postura, sem que haja crescimento e maturidade. Que o Teu Espírito Santo continue a ministrar nas nossas vidas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz amém. Querido, vamos entregar o nosso dízimo ao Senhor, entregar a Ele a nossa oferta, agradecendo por tudo que Ele está fazendo. O ano só está começando e talvez você ainda não começou a praticar a palavra de Deus e a viver como a palavra nos orienta, mas o dia é hoje, a oportunidade é agora. E a palavra do Senhor diz que Ele ama quem dá com alegria, Ele ama o generoso. A palavra do Senhor diz que você deve honrá-lo com os seus bens para que os teus celeiros sejam fartos e os teus barris transbordem. O que o Senhor pede de você nessa hora é gratidão e honra. Então faça isso em espírito de oração. Pergunte para Ele: Deus, quanto é honra? Quanto expressa gratidão? Porque é isso que eu quero te entregar. E você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta através das contas bancárias, depósito, transferência. Tem aqui o Pix da igreja para você fazer também uma transferência rápido, seguro, fácil. Tem aqui um código de QR Code para você fazer a sua doação através de um boleto bancário, de um cartão de crédito. Só não deixe de ofertar, só não deixe de dizimar, só não deixe de expressar a sua gratidão e a sua honra ao Senhor. Eu agradeço a você pela sua paciência, pela sua participação, pelo seu compromisso e principalmente por estarmos crescendo juntos em maturidade. A todos que aqui estão, eu agradeço. Eu peço a você que se inscreva no nosso canal, que curta esse vídeo, que compartilhe com seus grupos de WhatsApp, para que neste período de eleição
eleição para que neste ano em específico muitas pessoas tenham sabedoria para votar, sabedoria para eleger e sabedoria também para lidar com as diferenças. Então compartilhe essa série aqui, essa mensagem com muitos amigos, em muitos grupos de WhatsApp, para que haja uma mudança de postura, uma mudança de pensamento na nossa sociedade. Se você está nos visitando, eu quero dizer que você é muito bem-vindo, nós queremos te conhecer, manda uma mensagem de WhatsApp para nós e se você quer ser parte ou fazer parte de uma célula online, escreva lá, eu quero fazer parte de uma célula online e nós vamos colocar você e vai ser muito legal a gente caminhar junto. A nossa conferência de carnaval está chegando, começa na próxima sexta-feira e você pode ter informações no nosso Instagram também, se você é de BH ou da Grande BH e quer participar, eu acho que vale a pena, você que não tem planos aí para o carnaval, vale muito a pena participar. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Um grande abraço, que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha uma semana maravilhosa e a gente se vê semana que vem. Deus abençoe. Tchau, tchau. Yeah, we live for the drop.